Agora, se a gente criticou, e tem que criticar não só pelo trabalho agora, mas pelos recentes, o Thiago Nunes, tem que elogiar o Ramon Dias também. Porque o Ramon Dias, quando ele chegou no Vasco, tava uma draga. O Vasco tava na zona do rebaixamento. Eu lembro, não sei se foi a época que ele chegou, mas o Vasco chegou a estar a 9 pontos do primeiro fora da zona. O Vasco fez uma campanha no primeiro turno que foi um... Foi patético. Muita gente dava o Vasco como rebaixado. Eu achei que fosse... E ele bateu na mesa e falou, não vai cair. Ele chegou... Ele chegou e falou, não vai cair. Ele falou que não ia cair. E realmente, o Vasco cresceu muito com o Ramon Dias. E hoje, vale a pena a gente deixar claro, o Vasco cresce muito depois do tempo técnico. Porque o Vasco tava uma bagunça, o Vasco tava ridículo. Tem o tempo técnico, o Botafogo tava na frente, mas depois o Vasco vai e busca o placar. Eu acho que o Ramon Dias a gente tem que elogiar. Né, Piperno, Pedrinho, Sim, Flávio, ele faz um belo trabalho de recuperação no Vasco, sim. O Vasco, quando ele chegou, era um catadão. Era um catadão. O Vasco não jogava nada, o Vasco perdia, era um vexame. E assim, caminhava para mais um rebaixamento. E ele muda a história do Vasco. E não é só mudar a história no campeonato, não. O que o Ramon Dias fez vai ter impacto na vida do Vasco nesses próximos anos. Porque, veja, se o Vasco é rebaixado de novo, seria o 5º rebaixamento, e o primeiro nessa era SAF, para o negócio SAF à frente do Vasco, seria uma tragédia isso. Né? O impacto a gente nem tem como dimensionar. Mas não, ele consegue dar essa reviravolta. Fantástico isso. Mas ele consegue dar essa reviravolta e salva o Vasco. E agora o Vasco voltou a ser um time grande, normal. Vai ganhar aqui, perde ali e tal. Mas não é mais o Vasco da gama dos muitos vexames, né? Mudou isso aí. Eu acho que vou esperar um pouquinho ainda. Não. Melhor esperar um pouquinho. Mas Flávio, ó, eu concordo que é melhor esperar um pouquinho. Mas quando a gente tem que criticar, a gente critica. Ó, o Rodrigo Arbex, meu amigo vascaíno, que tá de olho sempre, ele me mandou uns dados aqui e que tem que dar moral sim, ó. O Vasco da Gama com o Ramon Dias tem só 3 derrotas. Não, como? Nos últimos 20 jogos. São 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, pô. Para um time que quando ele chegou era uma bagunça. Não, especificamente o Ramon, sim, eu tô falando o Vasco como todo, né? História de SAF e tal, não sei o quê. Que time é esse? Que nível esse time vai atingir? O que se pretende? O próprio Botafogo já não tem claro muito o que se pretende. Nós sabemos que existem SAFs apenas de revelação de jogadores, algumas para fazer negócios. Não são todas as SAFs montadas para ganhar títulos. Né? Então, algumas não tem, é um negócio. Não, eu acho que tem a média empresa, a grande empresa, a pequena empresa. Né? Eu acho que a do Vasco, Flávio, nem vai ser assim um grande sucesso. Eu sou um pouco pessimista em relação a superestimar isso aí. Mas, assim, também acho que caminha para não dar os vexames que... Porque, veja, de menos de 15 anos para cá, o Vasco caiu 4 vezes. Sem dúvida. O Vasco ficou 5 anos em Série B. Não é para cair, não é para cair. Sabe, eu acho que pelo menos isso eles vão conseguir reverter. Agora, também, confesso para você que eu não vejo como é que o Vasco possa ser um Flamengo nos próximos anos. Porque o histórico dessa SAF do Vasco, né, dos outros times que tem pelo mundo, também não nos levam a imaginar isso. Esse é o problema. O Vasco chegou num estado de falência tão grande que ele foi obrigado a pegar o que apareceu. A CVCV não é péssima, mas não é de ponta. Não é do tamanho que o Vasco mereceria ter. Eu fico imaginando, por exemplo, algum dia o Flamengo virar uma SAF. Pô, tem que ser, né? Mega. Mas qual é o dono do Giant lá dos Estados Unidos? Tem que ser nesse nível. Claro. Um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians. Tem que ser uma coisa assim. E um Vasco também. Agora, se você está falido, você está ferrado, você pega o que aparece. O Cruzeiro não foi uma convicção a venda, foi um desespero. O Cruzeiro estava falindo, estava acabando. O próprio Botafogo. Esse é o problema de você chegar tão no fundo do poço. Então, não sei se é uma SAF no nível do Vasco, né? Talvez seja até inferior. Então vai quebrar o galho, vai ser mais ou menos. Agora, ó, eu separei aqui, que eu achei na internet e mandei pro Pedrinho, né, Pedro Henrique, nosso produtor, o domínio do Payet. Gente, o Payet, ele é aquele jogador que você vê que ele é diferente. Ele é diferente, ele é muito habilidoso, ele é um cara muito técnico. O passe dele pro gol, de 3 dedos, foi brincadeira. Agora, olha esse domínio que a gente vai botar aí na imagem.
Olha isso. Meu Deus. A gente vai repetir, cara. Bota de novo, Pedrinho, por favor. Tá dando crédito aí pra TNT Esportes. Olha agora. Ele domina de letra e olha como a bola para. É sacanagem esse domínio. E no do Payet. tapetinho, que de repente não é aquele gramado que tá acostumado, né? Ele domina já criando a jogada, né? Não, e ele domina de letra. Ele faz pra mostrar mesmo. Eu sou F. E aqueles caras que eles, quando dominam a bola, ele já criou a jogada, né? De Bruyne, tem um cara diferente. Não quero comparar um com o outro, se bem que eu acho que o Payet tem um nível muito alto, mas o cara quando ele recebe a bola, ele já começa uma nova jogada, não é um domínio. Tudo isso que ele faz, toda essa magia aí, ele está preparando a jogada. É um negócio... Ele já domina virando. Já domina preparando a jogada. Já domina virando e a bola para. Não é por dominar, não, ele já está pensando na jogada seguinte. É um negócio muito sério, esse tipo de jogador. Realmente é legal de ver, é muito bom. Tem jogador que chega no Brasil, às vezes com nome, mídia, e só fica pela mídia, pelo nome mesmo. Não é o caso do Payet, porque desde que ele chegou ele vem ajudando o Vasco, muito engajado com o Vasco da Gama, a gente precisa dizer. Parece que ele se ambientou muito bem no ambiente do Vasco, parece que conhece bem o clube Vasco da Gama e está jogando muita bola. Hoje, a gente estava falando aqui do Ramon Dias, gosto muito do trabalho do Ramon Dias. Quando a gente fala em SAF, a possibilidade de reforçar o caixa do clube, de contratar vários jogadores, mercado da bola, que eu sei que tem torcedor que gosta bastante, é claro que eu acho que a principal notícia do Vasco de 2024 é a renovação do Ramon Dias, porque agora ele vai ter um ano já com planejamento, com pré-temporada, vai poder montar o Vasco do jeito que ele imagina, porque chegou no ano passado no meio de um furacão, o Vasco viveu um momento difícil, complicado, de zona de rebaixamento, conseguiu tirar o time dessa situação. Agora começa 2024 do zero, podendo montar o time que ele quer e hoje já deu uma boa resposta. Mas, quando a gente olha para os jogadores, acho que o Payet é o grande nome do Vasco, não tem como. É o grande nome desse Vasco 2024. Tá jogando muita bola, não veio só para ficar pelo nome, não, veio para jogar muita bola mesmo. Sempre a gente... É muito difícil você saber qual é o projeto de trabalho dessas SAFs, principalmente as que não são de marcas importantes, né? O Grupo City, você sabe exatamente o que ele quer, revelar jogadores. Segundo o Conselho, ele quer investir muito no Bahia para fazer do Bahia uma força efetivamente. A do Bragantino é revelar jogadores, pegar jovens jogadores, levar para o mercado europeu. Essas SAFs que não são tão conhecidas, o próprio Ronaldo, né? Ele obviamente quer revelar jogadores, quer, até pelo que consta, quer deixar a coisa fortalecida para ele até vender e fazer negócio, o que está ok também, está tudo certo. Essa do Vasco e a do Botafogo, já não sabe exatamente o que eles querem. Pode-se imaginar que o time se alinhando, ele possa até investir um pouco mais. Mas as contratações do Vasco, elas não são contratações de repasse. Sim. Elas são contratações de, tipo, aí, vai repassar para quem? Então. Verrete também. Exato, vai passar para quem? Né? Você está, tipo, apagando incêndio. E depois? Você começa a ganhar, você começa a ter protagonismo. Vai investir mais? Vai botar mais dinheiro nisso? Ou não vai? Porque você tem projeto, tipo assim, o Bragantino, ele investiu, chegou um momento que ele podia até ser campeão, acabou ficando em sexto, tudo bem, continua com o mesmo estilo. Contrata jovens jogadores, o Bahia também deu uma carinha aí, vai segurar quem tem, vai pegar um outro jogador para fortalecer e tal. Você vê, o Fortaleza segura, mantém time, né? Será que, o que o Textor quer do Botafogo exatamente? O que ele quer? Ele não tem tradição de fazer times ganhadores. Ele mantém bons times razoáveis, mas nenhum time do Textor que me consta foi campeão. Isso, tem o Lyon, que agora está dando uma recuperada, tem aquele time da Bélgica que é da Série B, Crystal Palace, são todos times. E o Lyon, no primeiro turno, virou na zona de rebaixamento. Agora melhorou um pouquinho. Isso. Então são times que você você não vê na filosofia do dono um projeto de conquistas, né, nesse esporte. Pode mudar? Pode. A 777, eu confesso que eu não sei muita coisa deles. Eu não sei se eles têm esse projeto de time. Mas tem o Genoa, né, que... Convenhamos, mais ou menos. Não, pois é. Mais para menos do que para mais. Que briga para não cair. E é um time com história espetacular lá no início do futebol italiano e tal. Tem uma camisa forte. Tem uma cidade que ama futebol, tem um estádio muito legal, o estádio lá de Genoa. Enfim, precisa ver o que essa SAF quer, o que essas SAFs querem exatamente, né?